Vamos ler então esses versos. Olha lá. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aí chegamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então a gente leu Colossenses 2, do verso 8 ao 23. Então o que acontece? Paulo ele discorre ali, ao longo desse capítulo, situações e tradições nas quais ali o povo da igreja de Colossos poderiam acabar se envolvendo, que acabaria tirando deles o foco do evangelho que eles já tinham alcançado. Tipo assim, os caras já tinham entendido o evangelho e de repente começaram a se desvirtuar. Assim é a mesma coisa que os Gálatas, tá? Então, mas o que exatamente ele está, então, a parte do estudo é essa. O que ele está querendo dizer com esse termo, princípios elementares deste mundo? Bom, para que a gente possa entender isso, a hermenêutica disso, a gente precisa ler outros versos que falam a respeito disso, até mesmo em outras cartas. Olha lá. Vamos ler agora Gálatas 4, 1 a 5, tá? Que ele menciona essa questão aqui. Olha lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, claramente, o que Paulo faz aqui? Ele faz uma alusão às leis da antiga aliança quando ele usa o termo princípios elementares desse mundo. Claramente a gente vê isso aqui, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Ele traz essa ideia logo em seguida aqui o verso anterior que fala: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Quais eram os princípios elementares desse mundo? As leis da antiga aliança, tá? Olha lá. Ele diz o quê? Que o menor de idade ele é como um escravo, que ainda estava preso aos termos do velho concerto e, por isso, não poderia receber a sua herança de filho até que chegasse o tempo determinado por seu pai. Então, quando a criança é menor de idade e existe uma herança para ele receber, digamos que o pai já morreu,
tem uma herança ali aguardando ele. Ele não pode receber essa herança até ele se tornar adulto. É basicamente isso que ele está falando, ó. Você só pode receber herança de filho quando você amadurecer, quando você sair dessa besteira das leis da antiga aliança. Vamos ler o livro de Hebreus, que ele também usa o mesmo termo, só para a gente ter certeza, olha lá. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. Qual que é o público da carta de Hebreus? Lembra que a gente falou sobre isso? A gente tem que ler o contexto e o público. Qual que era o público da carta de Hebreus? Os judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, o que Paulo está falando? Gente, vocês eram judeus. Vocês já deveriam ser mestres. No quê? Nos princípios elementares desse mundo, ou princípios elementares da palavra de Deus, que é o quê? As leis da antiga aliança. Tá? Não é possível. Vou ter que ensinar para vocês tudo de novo a respeito das leis da antiga aliança, para eles entenderem, né? Porque assim, basicamente ele está falando o seguinte, ó, se você realmente entender as leis da antiga aliança, você vai ver que todas essas leis apontavam para o Messias e agora ele chegou. Então assim, na verdade, o que esse capítulo, né, do livro de Hebreus está falando? Ele está falando ali da diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo do sacerdócio de Cristo. Então, ele está dizendo ali, olha a diferença, né, de um sacerdócio para outro, de uma aliança para outra. A antiga aliança era os princípios elementares de Deus, da palavra de Deus. E vocês já deveriam saber disso, tá? Então, ele está falando dessas questões aí. Então, quando a gente lê agora novamente aqueles versos anteriores ali, agora tudo fica bem mais claro para nós. Olha lá. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, as leis da antiga aliança, e não em Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, leis da antiga aliança, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Tá? Então ele está falando aqui, né, das regrinhas da antiga aliança, que quando a pessoa aceitou a Cristo, morre, e tudo isso morreu para ele. Tá? Então, na verdade, morrer para a lei é a mesma coisa. Tá? Como que a gente sabe que morrer para a lei é a mesma coisa que morrer para os princípios elementares desse mundo? Olha o que Paulo fala em Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Tá vendo? Então, o discurso de Paulo, ele é muito coerente ao longo de todas as cartas dele. Então você pode pegar uma coisa aqui, outra ali, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, para entender a hermenêutica, né, o que realmente é o significado desse verso de Colossenses 2,16. Então a gente pode juntar esses outros versos sim para poder entender, né, o que ele está querendo dizer aqui. Então a gente chega à conclusão do quê? Primeira pergunta que a gente fez ali. O termo princípios elementares desse mundo, usado por Paulo ali no capítulo 2 de Colossenses, se refere aos termos e leis da antiga aliança, né? O que faz o quê? Com que a balança agora pese consideravelmente, né, a favor da interpretação de que a exegese de Colossenses 2,16 de fato aponta para uma exortação contra a guarda do sábado.